todos estejam bem. Nós damos seguimento então ao nosso curso de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados e nessa aula nós vamos fazer uma grande transição. Nós, até a última aula, fomos, desde da introdução à mecânica dos fluidos ou das equações básicas da mecânica dos fluidos, que são úteis para a modelagem dos sistemas hidráulicos. Passamos na última aula por uma abordagem da hidráulica, uma aplicação direta de conceitos hidráulicos em sistemas de condutos forçados. E agora nós vamos dar um salto, nós vamos caminhar para os sistemas de abastecimento de água, que é o nosso foco principal dentro dessa disciplina. Tá? Então, a nossa ideia é a seguinte: a gente tem um sistema de abastecimento de água, ele é composto, nós já sabemos, né, por uma estação de tratamento, por condutos principais que levam a água da estação de tratamento aos grandes centros. Muitas vezes tem espaço para um reservatório, né? E do reservatório vai para os consumidores que vão nas suas casas, indústrias, etc., utilizar a água. Esse é o sistema real, né? Nós estamos interessados em observar como isso pode ser modelado computacionalmente. Então, esse é o passo que nós queremos fazer. É sair do modelo, sair do sistema real e trazê-lo para um modelo computacional. Tá? Para isso, nós vamos fazer uso de duas ferramentas: a matemática, a física, né? E vamos fazer o uso da programação. Por que é tão importante os modelos computacionais? Isso nos leva então a modelos computacionais. Por que é tão importante os modelos computacionais? Porque, em geral, é muito difícil fazer modelos físicos de sistemas de abastecimento de água. Requer espaço, mesmo em escala, requer espaço grande, não é uma tarefa tão simples. Então, trazer os modelos computacionais nos ajudam a estudar uma série de fenômenos possíveis aqui, tá? Eu gosto muito dessa citação que o Box é um estatístico. Ele propôs um modelo estatístico muito famoso e, no paper que ele propõe esse modelo, ele fala: olha, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E de fato, para nós é muito importante termos consciência do que queremos fazer com os nossos modelos. Nem todos os modelos servem para todos os fins. Dependendo do fim que eu quero, o que eu quero modelar, o que eu quero enxergar no meu modelo, eu posso usar modelos mais complexos ou modelos mais simples. Dependendo do que eu quero enxergar, eu posso usar modelos mais detalhados ou menos detalhados. Então, quando eu construo um modelo, o primeiro ponto que eu preciso ter muito claro é o que eu quero. Esse é o primeiro ponto. Se eu sei o que eu quero, eu posso pensar na segunda pergunta, que é: o que eu preciso? No sentido de quais elementos eu preciso modelar, tá? E depois que eu sei o que eu preciso modelar, eu posso perguntar como. Como modelar, tá? Então, nós vamos observar aqui essas três perguntas ao longo das nossas próximas aulas, talvez até o final do curso. O que eu quero modelar, o que eu preciso modelar e como eu vou fazer esse modelo, tá bem? Normalmente, isso aqui, para quem já usou, é uma tela do EPANET 2.0. EPANET 2.0 foi apresentado no ano 2000, então já tem aí 20 anos de modelo, extremamente consagrado na literatura. Já tem a versão 2.1 para programação, não tem interface gráfica. E vem por aí já uma promessa desde 2016, a versão 3.0.
O que acontece é o seguinte: o EPANET foi um software desenvolvido pela EPA, Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, que financiou o projeto do EPANET. Quem desenvolveu o EPANET, ou quem pilotou pelo menos a equipe, foi o professor Rosman, junto com alguns outros pesquisadores. E o intuito primário do EPANET era modelo de qualidade de água. Bom, o que aconteceu é que a EPA tirou o investimento da pesquisa e o software ficou parado. Desde 2012, mais ou menos, existe um grupo, vamos dizer assim, filhos do Rosman, né, que participaram desse projeto e que se reuniram para retomar o projeto. Mas é claro, é um projeto sem financiamento e aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Mas fizeram muita coisa já em cima disso. É, a versão 3.0 programável está disponível para teste. A gente já fez alguns testes e tudo mais. Mas a gente vai aprender um pouco aqui sobre como as coisas chegaram até o EPANET, porque é o software mais importante. Mas a gente vai olhar por trás, vai olhar para o para a modelagem computacional e matemática disso aqui. Um modelo, normalmente, ele é composto por dois elementos principais, tá? Os nós e os não nós. Ou você tem nó ou você tem o outro elemento. Em inglês, a gente chama isso de link, tá? Ou seja, os elementos que são nós e as conexões, né, entre os nós. Nessa rede aqui, eu trouxe ela que é bastante completa. Olha, nós temos aqui de junções ou nós de demanda. Nesses nós eu tenho informação da demanda, ou seja, do consumo, tenho informação de cota. Eu tenho o que a gente chama aqui de reservatório de nível fixo, em que são reservatórios de grandes dimensões em que a cota não muda. Então, eu tenho informação da cota do reservatório e ela é constante. Tem os reservatórios de nível variável. Reservatório de nível variável. Nesse caso de reservatório, a cota muda. São as caixas d'água, etc., né, que oscilam ao longo do dia a quantidade de água que tem lá dentro. Para esse tipo de nó, eu tenho informação de cota e área ou diâmetro, alguma informação geométrica que dê para calcular exatamente a variação de nível, dependendo de quanto entra e quanto sai. Esses, então, são os nós dentro do EPANET, tá? E normalmente os nós que a gente trabalha para modelar o abastecimento de água, ou redes de abastecimento. Nós de consumo, ou junctions, reservatório de nível variável, em inglês são os tanks, e reservatório de nível fixo, em inglês reservoir. A diferença entre o reservatório de nível fixo e de nível variável é exatamente que o nível fixo, o nível é constante, esse Z aqui é constante. No de nível variável, o Z varia conforme o que entra e o que sai de água lá de dentro, tá? E nós temos os links, ou os elementos não nós. São os tubos, são as bombas, são as válvulas, tá? Válvulas. São os três elementos não nós que nós temos. Então, tubo, bomba e válvula. Olhando para esses elementos, será que a gente consegue já ter características fixas entre uns e outros, ou seja, coisas que definem uns e os outros? Os nós temos interesse fundamental nessa variável, pressão ou carga. Então, quando eu olho para um nó, o que eu quero saber no nó é a pressão ou a carga. P ou H. Tá? E é no nó que eu faço o modelo da demanda. Pode ser em função do tempo, pode ser constante no nó, que eu vou modelar a demanda. Quando eu falo em demanda, não é só consumo, tá? Demanda é consumo e perdas.
Então, se eu quero modelar vazamentos, eu tenho que modelar num nó, tá bem? Quando eu falo de elementos não nós, ou o que a gente gosta de chamar de links, em inglês, a variável que eu estou observando é velocidade ou vazão, V ou Q, tá? Nesses elementos, nós modelamos a perda de carga. Então, se eu tenho um tubo, eu modelo perda de carga. E se eu tenho elementos de controle, bomba ou válvula, eu vou modelar o que esse elemento faz. Por exemplo, a bomba insere energia. As válvulas podem controlar pressão, podem controlar vazão. Vamos chamar de controle. Tá? Então, eu tenho dois tipos de elementos distintos, nós e não nós. Nos nós, eu estou interessado em pressão ou carga, e lá é onde eu modelo a demanda, os vazamentos, etc. E nos elementos não nós, eu estou interessado em velocidade, e é ali que eu modelo perda de carga, modelo bomba, modelo o controle do sistema. Tá bem? Então vamos olhar aqui, olha. Imagina que a gente tivesse esse sistema. Aqui são os quarteirões, tá? Eu tenho casas fazendo tomada d'água aqui nesse quarteirão, em todos, né? Por exemplo. Normalmente o sistema de abastecimento tem essa linha dupla que passa dos dois lados da rua, às vezes uma só, igual está aqui em cima, que passa no centro e aí tem as ligações, depende de como o sistema foi projetado, tá? Esse é o sistema de controle, válvulas de seccionamento, etc, tá? Isso é o sistema real é desse jeito. Se a gente fosse modelar o sistema tal qual ele é, isso aqui, por exemplo, poderia ser olhado como vazão em marcha. O que já é uma aproximação, porque cada casa consome água de uma maneira diferente da outra. Mas há umas aproximações em termos de projeto e tudo mais que a gente poderia utilizar. O que a gente faz? A gente não faz desse jeito. A gente utiliza um modelo chamado baseado em nós. Então o que a gente tem? Primeiro, que aqueles dois tubos são transformados em um único tubo, na maioria dos modelos, uma simplificação. E a demanda, ela é alocada no nó. Então, por exemplo, esse nó aqui de cima, ele é responsável por todas as casas que estavam tirando água nessa região. Então, posso pegar, por exemplo, a metade das casas dessa parte vem para esse nó, metade dessa parte vem para esse nó, metade dessa parte vem para esse nó. Vou pegar outro aqui, ó. Eu tenho a rua, as casas consumindo água. Então eu pego metade das casas e jogo num nó de cada rua, tá vendo? Esse é o modelo baseado em nós. Então esse nó aqui, ele vai ter o que a gente chama de demanda base, tá? É uma demanda constante que representa o consumo dessa região. Esse outro nó vai ter outra demanda base, tá? Por exemplo, normalmente a gente fala que a norma brasileira fala para a gente projetar as casas com conceitos por habitante por dia. Uma das coisas que a gente pode fazer é, eu posso estimar que em cada casa tem 4 habitantes, então eu sei quanto consome cada casa por dia e posso fazer a demanda. Numa rua tem 10 casas, por exemplo, são aproximações, né, para o modelo. E faço e calculo a demanda. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma é contabilizar. Às vezes você tem um reservatório que distribui aqui e eu tenho um medidor de vazão. Então eu sei quanto de água entra para abastecer toda essa região, tá? E aí o que a gente faz? A gente pode fazer que o volume total dividido pelo comprimento total de tubulação é uma vazão dividido pelo comprimento total de tubulação é uma vazão, um volume em marcha, né? Uma vazãozinha em marcha.
pode ser, a gente pode passar esse volume para em alguma função de tempo, segundos e tudo mais. E eu tenho uma vazão em marcha. E aí fazer essa alocação considerando a vazão em marcha. São formas de fazer essa aproximação. Uma coisa que é importante é que quando a gente tem um consumidor especial, por exemplo, se eu tivesse uma escola aqui, ó, ou um hospital, vamos colocar um hospital, que tem um consumo muito diferente das casas, então eu posso vir num desses nós, por exemplo, esse aqui, e dizer, olha, esse aqui é um nó especial. Aqui só tem o consumo do hospital, tá? Uma forma bem comum de fazer isso. Uma outra coisa que é importante é que essa demanda base, ela é uma demanda média de consumo ao longo da curva de demanda, que a gente chama de curva de demanda. Isso aqui é um fator que varia entre zero e um valor x qualquer, tá? Em que eu utilizo esse fator, aqui é o fator f, fator, para multiplicar a demanda base. Então, eu vou dizer, olha, à meia-noite, 0 hora, eu tenho de fato esse consumo. De madrugada, por algum motivo, esse consumo sobe, depois desce, depois sobe de novo. Normalmente, em regiões residenciais, o que a gente tem é o seguinte: à meia-noite, esse consumo desce até de madrugada, lá para 5 da manhã eu tenho um mínimo consumo. Aí esse consumo aumenta meio-dia, tem um outro pico aqui e um outro pico de madrugada, às 6 da tarde, por exemplo. Aqui seria meio-dia e aqui 7 da noite, às 19 horas. Tá? Então, o que eu quero dizer só é que essa curva de demanda serve para modelar a variação temporal da demanda ao longo do dia, ao longo da semana, etc. Tá? Inclusive, aqui é uma fonte grande de trabalho como estimar essa curva. Tá? É um ponto importante. Mas então a gente consegue modelar a demanda em função aqui do tempo, usando esse elemento de curva de demanda, tá bem? Agora, existem dois tipos clássicos de modelo, pensando em como variam as variáveis no tempo: os modelos estáticos e os modelos dinâmicos, tá? Os modelos estáticos trabalham em regime permanente, só em regime permanente. Essa simulação chama steady state em inglês, tá? Eu estou falando alguns termos em inglês, porque depois, quando forem usar o EPANET, dependendo da versão, pode estar em inglês, então fica mais fácil, tá? E os dinâmicos trabalham em regime não permanente. Vejam que eu não falei necessariamente em transitório, mas em regime não permanente. Ou seja, as variáveis variam no tempo. Aqui as variáveis são fixas no tempo. Aqui variam no tempo. Só a gente lembrar o que significa permanente e não permanente. Nós temos dois tipos de modelos não permanentes: o modelo rígido, em que não se considera a deformação do tubo nem a compressibilidade da água, ou seja, o tubo não se deforma por conta da pressão e a água não é comprimida por conta da pressão, e o modelo elástico, em que a compressibilidade da água e a elasticidade do tubo contam, contam na hora de fazer esse modelo. Existe algo intermediário, mais ou menos, que é o que a gente chama de simulação em período estendido. Por exemplo, se eu quero simular essa curva de demanda, o regime permanente não faz isso. O regime permanente vai olhar para um valor aqui, ó, um valor. É isso que faz o regime permanente. Agora, eu poderia ter uma sucessão de regimes permanentes em que fosse é como se eu fosse fotografando o que passa no sistema. Então, essa simulação em período que a gente chama de quase estático, ou período estendido, é uma coisa intermediária entre o modelo estático e o modelo rígido, tá? Ainda é regime permanente porque as equações que se utilizam são as equações do regime permanente, mas a gente consegue fazer uma variação temporal da demanda, por exemplo, ou da operação das bombas, ou da operação das válvulas, de tal forma que eu tenho uma sucessão de válvulas, de tal forma que eu tenho uma sucessão de regimes permanentes. Não é um modelo dinâmico,
Porque as equações que se utilizam para calcular o estado hidráulico da rede no regime quase estático são as equações do regime permanente, tá? Mas é uma forma de trabalhar, sobretudo em sistemas de abastecimento de água, em que as variações não são tão bruscas, normalmente. Então, as equações do regime permanente nos dão boas respostas e eu ainda consigo modelar oscilações que acontecem ao longo do dia, tá? Então, vejam só, esse vídeo foi mais introdutório para trazer uma classificação dos modelos, dos elementos dos modelos, tá? Na próxima aula nós vamos começar de fato, no próximo vídeo nós vamos começar de fato o equacionamento dos sistemas de abastecimento, tá bem?